E aí, galera, beleza? Vamos para mais uma aula do Método Enfoque. Agora a gente vai falar sobre a técnica que a gente tem para fazer redações. E você usando essa técnica, combinado com um bom conhecimento de redação, de português, com certeza você vai alcançar uma ótima nota na sua redação. Então, sem delongas, vamos para a explicação. Então tá aqui a técnica da redação arquitetada, e basicamente ela consiste em você pré-definir a forma da redação e só encaixar o conteúdo na hora de escrever. E a analogia para você entender como é que funciona, como se fosse a planta de uma casa. Antes de construir uma casa, alguém vai lá e desenha como é que essa casa vai ser construída, uma visão assim de cima. O cômodo tal vai ter tantos metros e a cozinha vai ser aqui, o banheiro vai ser em outro lugar. E fica tudo bem desenhado para na hora de construir só seguir aquela forma lá que foi desenhada. Então a pessoa não chega lá num terreno e acho que eu vou colocar uma parede aqui e o telhado vai ser aqui e vai fazendo as coisas na hora. Na verdade, tem um projeto antes, uma forma pré-definida, e na hora então de executar é só seguir aquela forma. E com a redação a ideia é a mesma, a forma do texto continua, sempre sendo a mesma, independente do tema, e essa forma tem que estar de acordo com os requisitos de correção. Então a ideia é definir uma forma que funciona, que esteja de acordo com os critérios de correção, e simplesmente encaixar o conteúdo a depender do tema. Então como é que é aqui a forma da redação arquitetada? Primeiro, a gente vai ter uma introdução. O texto ele precisa ter uma introdução. E nessa introdução é onde a gente destaca a importância do tema a ser abordado. É o tema definido pela organização da prova. E também aqui na introdução você justifica o porquê você considera esse tema importante. Aqui também cabe a primeira menção aos argumentos que serão abordados no texto. Assim, de maneira superficial, às vezes o que você vai falar no texto também já aponta do porquê esse tema é importante de ser tratado. Mas claro que também se você tiver algum conhecimento, você já pode inovar, você pode recorrer à história ou alguma coisa parecida para destacar a importância desse tema. Mas o importante é que na introdução você mencione o tema, também destaca a importância. E aqui então seria um parágrafo, e agora o segundo parágrafo seria o primeiro parágrafo de desenvolvimento. É aqui onde você vai colocar o argumento maior do seu texto. E o que seria o argumento maior? É uma abordagem teórica, moral, ética, legal sobre o tema que está sendo tratado. Provavelmente o tema vai ser um problema social, alguma coisa parecida. E o seu argumento maior, você escolher algum aspecto teórico para você falar sobre esse tema. Então eu sei que na hora de fazer o texto vai em várias ideias na cabeça, várias coisas para você abordar, só que foca nisso. Qual é então a coisa teórica que eu não posso deixar de falar quando a gente fala sobre esse tema? E assim então você ignora todas as ideias que não são tão relevantes e foca aqui nesse argumento maior. E também o próprio parágrafo de desenvolvimento, ele tem introdução, desenvolvimento e conclusão. Ele também precisa ter início, meio e fim, né? E aqui nessa introdução do parágrafo de desenvolvimento, o que você vai fazer? Você também ressalta a importância do argumento para o tema. E para isso você pode usar uma citação. Então, se o tema for X e o seu argumento maior for uma lei sobre esse tema, então você vai ressaltar que essa lei é uma coisa importante sobre esse tema e vai usar uma citação para isso. Pode ser a própria lei, pode ser alguém que comente a lei, alguma coisa nesse sentido. Aí o mesmo vale se o seu argumento maior for uma teoria ética, filosófica, moral. A ideia é sempre a mesma. Depois você vai então para o desenvolvimento. Aqui no desenvolvimento é onde você explica o argumento e por que é importante abordar. Na introdução você mencionou o argumento, você mostrou para o examinador aquilo que você vai falar, mas aqui nessa parte de desenvolvimento do parágrafo onde você vai dar as devidas explicações. E depois também tem a conclusão desse parágrafo, que é você simplesmente trazer uma conclusão lógica da explicação que você falou aqui no desenvolvimento. Então aqui essa conclusão é você fazer algum comentário sobre aquilo que você explicou. Logo, portanto, a lei sobre o tema tal precisa ser atualizada. Logo, portanto, a teoria filosófica tal tem que ser mais lembrada sobre esse tema. Exemplos são muitos, né? Mas o importante é que você finalize aqui, você traga uma finalidade para aquilo que você explicou. Depois aqui, no segundo parágrafo de desenvolvimento, a ideia é mais ou menos a mesma, só que aqui você vai usar um argumento menor. O que é o argumento menor? É uma decorrência, é uma consequência prática do argumento maior e também do tema que você está abordando no texto. Então, se o tema for X e você falou sobre uma lei sobre esse tema, então é importante agora que você fale sobre as consequências dessa lei. Como é que essa lei se reflete na realidade? Mesma coisa. E se não for uma lei, for algum outro tipo de coisa teórica, você vai falar. E essa teoria, então, se reflete dessa maneira na realidade. E você vai pegar um aspecto, uma consequência prática, para você falar qual seria esse reflexo na realidade. Esse é o seu argumento menor. E que a ideia também é a mesma. Dentro do próprio parágrafo de desenvolvimento precisa ter introdução, desenvolvimento e conclusão. Vai fazer a mesma coisa. Ressaltar que esse argumento, uma consequência prática é importante para o tema, vai usar uma citação para isso. Vai desenvolver aqui e explicar esse argumento, explicar o porquê ele é importante. E também concluir fazendo algum comentário lógico para finalizar aquilo que você explicou. Então aqui a gente explicou que você começa com um parágrafo de introdução, você faz 2 parágrafos de desenvolvimento. A gente está criando aqui então a forma que você vai seguir para escrever seu texto. E o último parágrafo então é quando você vai trazer uma conclusão. No caso do pós da UNB, as conclusões podem ser variadas, a depender do tipo de texto que vai ser cobrado na redação. Inclusive no planner do pós da UNB a gente tem vários tipos de texto como modelo, e você pode conferir lá que cada texto tem um tipo de conclusão distinto, é só você conferir lá. Mas aqui eu vou explicar o tipo de conclusão que é mais usado, inclusive é usado no Enem, também muitas vezes é usado no próprio PAS, que é a conclusão de um texto dissertativo argumentativo. Para você concluir um texto desse estilo, você vem aqui, você precisa trazer uma proposta de intervenção. Essa proposta de intervenção é uma solução para o tema abordado. Como eu disse, o tema geralmente vai ser algum problema social.
Então você diz o que precisa ser feito para solucionar esse problema, quem vai fazer, como vai fazer e para que vai fazer. Respondendo tudo isso daqui, todas essas questões, você já tem uma ótima proposta de intervenção. E para você encerrar o texto, é só você ressaltar que a proposta é urgente justamente porque o tema é importante. Então você começou aqui o texto dizendo que o tema é importante e você termina ressaltando a urgência da sua proposta, a urgência de aplicar essa solução que você está propondo, também falando da importância do tema. Assim o texto fica bem conectado. Então isso aqui é a redação arquitetada, é a forma que você tem que seguir para fazer uma boa redação. E para finalizar também, quando você for fazer o seu texto, é bom que você tenha um bom repertório. Um repertório de conectivos e também de citações. Você ainda vai estudar redação e vai entender melhor o que eu estou dizendo, mas quando você vai escrever uma redação, você não sai escrevendo as coisas de maneira desconexa. Sempre traz um conectivo para você conectar o período que você está iniciando com o período que você finalizou. Assim o texto fica bem mais organizado e bem mais fluido. E existem vários tipos de conectivos que você pode usar. Por exemplo, quando você vai iniciar o texto, vai iniciar um parágrafo, você pode usar conectivos introdutórios. Quando você vai explicar alguma coisa, você vai iniciar o período e nesse período você vai explicar alguma coisa, você usa conectivo explicativo. Vai adicionar informação, conectivos aditivos. Vai trazer um contraste sobre aquilo que você falou no período anterior, vai falar uma coisa contrária agora. Então você usa conectivo adversativo. E quando você vai concluir alguma ideia, vai trazer alguma conclusão, você usa conectivos conclusivos. É bom que você tenha um bom repertório com conectivos em todos esses sentidos e principalmente que você saiba usar em todos os contextos. Também é legal você ter um bom repertório de citações, que embasam os seus argumentos sobre o tema. E de citações a gente também tem vários estilos. A gente tem citações filosóficas, também se encaixam algumas citações religiosas. Por exemplo, Agostinho de Hipona, ele foi um filósofo cristão, católico, e às vezes quando você vai trazer uma abordagem mais teórica, no sentido moral e ético, você pode citá-lo. Também tem citações legais, jurídicas, citações culturais, de filmes, músicas e vários outros tipos. Aqui vai muito do seu contexto, o que você tem lido, o que você tem ouvido. Tudo isso aqui pode trazer citações, porque são pessoas que já têm alguma autoridade sobre o tema que está sendo tratado, e ao citar elas, você mostra para o examinador que você não está viajando na maionese, que aquelas coisas que você está falando faz sentido, inclusive pessoas que já são habituadas com o tema há algum tempo também falam coisas parecidas. E eu também ressalto que é obrigatório você usar citações. Se você não usá-las, você inclusive pode perder pontos no seu texto. Então essa daqui foi a explicação teórica de como fazer uma boa redação, usando a técnica da redação arquitetada. E agora aqui a gente vai mostrar na prática como é que você pode usar essa técnica aqui no Planner do Método Enfoque. Então está aqui a aba de redação do Planner, aqui a técnica da redação arquitetada, e aqui você tem toda aquela estrutura que a gente acabou de conversar, com introdução, argumento maior, argumento menor, proposta de intervenção, e tudo aqui no seu devido lugar. Inclusive tem os lugares que você vai usar os conectivos aqui, também o sentido que você deve usá-los quando você for escrever o seu texto. Olha, isso aqui não faz mágica. Se você não souber escrever, se você não souber como funciona a redação, mesmo seguindo essa estrutura aqui, não vai sair nada que preste naquilo que você for escrever. Agora, depois que você estudar, que você já tiver um conhecimento mais sólido sobre redação, sobre português e etc., isso aqui vai te ajudar muito, vai te ajudar demais. A ideia é que você abra seu planner e consulte aqui essa estrutura nas primeiras 7 redações que você fizer. Quando você estiver escrevendo, você olha aqui e confere. Bom, nessa linha aqui eu tenho que destacar a importância do tema. Ah, nessa daqui eu tenho que explicar. E você vai colocando, quando você vai escrevendo, você vai só seguindo aqui essa forma. Com as 7 primeiras redações que você fizer, você vai aqui conferindo, com o seu planner aberto e fazendo a redação. Mas depois, com o treino, essa estrutura aqui já vai estar gravada na sua cabeça. Então, sempre que você for escrever, você vai lembrar onde colocar cada coisa e basta você adaptar o conteúdo do tema da redação que você está treinando, que você está escrevendo. A gente também te recomenda treinar a fazer pelo menos 2 redações por mês, se tiver faltando mais de 3 meses para a sua prova, e nos últimos 3 meses de preparação que você faça pelo menos uma redação por semana. Sempre seguindo aqui essa estrutura. Aí também aqui no Planner tem uma lista de conectivos aqui, não é uma lista exaustiva, mas aqui tem vários conectivos já, para você colocar no lugar certinho aqui, ó, de acordo com o sentido, conectivo correto quando você for escrever. Então aqui tem o sentido introdutório, explicativo, aditivo e por aí vai. Você vai colocando de acordo com o que a forma exigir no seu texto. Também a gente tem aqui uma lista de citações, com sugestões de citações que você pode estar usando aí no seu texto. Tem citação filosófica, citação legislativa, né, jurídica, citação literária, de textos de grandes obras da literatura. Aqui é de cultura pop. Isso aqui ajuda muito, principalmente quem ainda não tem muitas citações em mente. Mas também a gente recomenda que você leia, que você procure ter o seu próprio repertório pessoal de redações, para que você incremente ainda mais sua lista e que você tenha muitas citações na sua cabeça para você conseguir escolher com tranquilidade qual que você vai usar na hora de escrever. E lá eu estava mostrando lá o planner do Enem, e aqui só rapidinho mostrar também o do Paz, porque aqui tem uma pequena diferença. Também tem aqui a parte de conectivos, de citações. Tem uma parte aqui de temas anteriores, que no Planner do Paz está aqui, mas também tem no Planner do Enem, está na aba de registro, a gente vai mostrar na próxima aula, inclusive. Mas o Paz tem uma pequena diferença para o Enem. O Enem ele só pode cobrar um tipo textual, que é o tipo dissertativo e argumentativo. Já o Paz pode cobrar vários, você tem que estar preparado para vários tipos textuais. É por isso que aqui a gente tem várias estruturas de redação para você ir utilizando. É só você abrir aqui,
que vai ter aquela forma lá que a gente mostrou para cada tipo textual. Assim, sempre que você for treinando, independente do tipo que foi exigido aí, você consegue seguir uma boa forma aqui. Sendo essas daqui as formas que mais foram cobradas já no PAS da UNB. Bom, então essa foi a aula do Método Enfoque sobre redação. Te ensinei aqui a técnica da redação arquitetada. Também te mostrei como você vai conseguir aplicar de maneira totalmente prática essa técnica, o planner do Método Enfoque. E eu tenho certeza que isso aqui é uma mão na roda que vai te ajudar bastante e vai te ajudar também a alcançar uma ótima nota. Na próxima aula a gente vai falar sobre simulados.